Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da pesquisa da Atlas Intel, que tem notícias muito ruins para o Pinguço Corrupto. O Pinguço Corrupto chegou na pior desaprovação da história dele. Piorou muito a situação. Lembra que tinha piorado muito com a questão do Pix? Aí o Lula fez uns negócios, deu uma melhorada e coisa e tal. Agora piorou de novo com a crise do INSS e está pior do que na época do Pix, mostrando que esse cara é de uma incompetência flagrante. Não tem jeito, né? Não tem Sidônio que dê jeito na comunicação do Lula. Aquilo que eu falei para vocês, a comunicação do Lula é uma merda, a comunicação da esquerda é uma merda? É uma merda. Mas a verdade é que não tem comunicação que consiga vender produto ruim, meu amigo. Não tem marketing que faça produto ruim ficar bom. No final das contas, o Lula tá ferrado com essa história e a situação, a tendência é piorar, né? E vamos mostrar ainda aqui qual que era a arma secreta do Lula. Lembra que eu falei sobre isso? Que o Lula tinha uma arma secreta. Ele ia fazer comícios pelo Brasil, ia sair pelo Brasil fazendo comícios para ficar perto do povo. E eu vou mostrar para vocês o primeiro comício dele. Faltou combinar com o povo, ficou só o Lula falando lá, não tinha ninguém na porcaria do comício do Lula. Quero ver quantas pessoas o Lula convenceu com esse primeiro comício dele. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Adora Dar o Furo, Ninguém Tanca o Bostil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, saiu uma pesquisa da Atlas Intel, que você sabe é um instituto de pesquisa extremamente esquerdista. Então se eles estão dizendo esse número aqui, você pode saber que o número é muito pior do que esse. Se chegaram a publicar um número desse tamanho, é porque a situação é ainda pior, tá? Não é à toa que a gente está vendo esse desespero todo do pessoal com o Alexandre de Moraes, com o Lula e coisa e tal. O governo Lula já soltando a mão do Alexandre de Moraes, porque eles já estão vendo que a coisa desandou completamente, né? Aqui, ó, 53,7%. Aqui o levantamento mostra que a percepção negativa subiu 3 pontos percentuais em um mês. O petista é aprovado por só 45% da população. Aqui, ó, Lula tem a pior avaliação da série histórica. Nunca o Lula foi tão odiado pela população brasileira. Eu confesso para vocês que ele sempre foi odiado por mim. Mas aparentemente tem pessoas aqui no Brasil que mudam de opinião sobre isso, né? Tá aqui, ó. Avaliação do governo Lula. Então isso aqui é do governo Lula, tá? E tá muito ruim aqui. Lá em novembro de 2024, quando explodiu o dólar, quando teve o pacote do Haddad lá que sacaneou todo mundo, a avaliação do governo Lula explodiu para ruim, né? Eu acho que esse momento aqui foi um momento, na verdade, que os institutos de pesquisa soltaram a mão do Lula. A minha visão é essa. Porque o Lula já vinha muito ruim antes. Não é possível, não faz sentido aquele pacote de corte de gastos ter feito a população brasileira deixar de gostar do Lula, né? Ela já não gostava do Lula antes. É que nesse momento aqui a elite aristocrática socialista de Brasília soltou a mão do Lula e aí a situação dele foi só piorando. Aí aqui em janeiro, fevereiro, teve o episódio do Pix. Então, lembra, né? Ele piorou muito, chegou aqui a 50,8% de desaprovação com o episódio do Pix. Aí depois ele ficou mais quieto. No que ele ficou mais quieto, no que o Lula parou de falar, a coisa deu uma melhorada, melhorou um pouquinho, caiu um pouco aqui, só que agora, meu amigo, veio o caso do INSS aqui, ó, bateu 52% aqui de desaprovação, cada vez pior, né? E você repara também que está tendo mais uma vez o fenômeno da polarização, causada pelo Lula. O número de regular, de pessoas que vêm como regular, está cada vez piorando. Então você repara que o ótimo bom do Lula continua melhorando, né? Porque isso aqui é resultado das migalhas eleitorais que o Lula joga para o pessoal. Não, que é o Bolsa não sei o que lá, vale gás, vale inflação, os vale que o Lula dá para esse pessoal, né? Isso faz com que algumas pessoas prefiram votar no Lula, né? Aumenta essa polarização, por quê? Porque para o resto do pessoal que não ganha essas coisas, ganha inflação, né? E aí vai para o outro lado aqui para o ruim e péssimo, né? Ganha desconto do INSS, ganha um monte de merda no final das contas. Então acaba o regular e tá indo todo mundo pro lado do ruim ou péssimo no final das contas, o que é o esperado. Ninguém esperava que o governo Lula fosse alguma coisa positiva, né? E a aprovação do presidente em si, também a mesma situação vinha positiva até novembro de 2024. Muito estranha essa história, que eu falo para vocês. Não teve nada que mudou. Em novembro de 2024 teve o pacote do Haddad, que ele, né, era para ser um pacote de corte de gastos, mas no final das contas não cortou gasto nenhum. Isso afeta a população? Afeta, com certeza, porque todo mundo sabe que isso vai causar inflação, mas não é uma coisa imediata. Para a população, de forma geral, não muda nada. Eu acho muito estranho isso daqui. Isso daqui, para mim, foi
a elite aristocrática que percebeu que o Lula não tinha salvação e resolveu soltar a mão do cara, né? Aí, beleza, tava piorando, chegou a 53,6% aqui, lá também na época do Pix, lá da crise do Pix. Aí a último ponto que deu uma melhorada, o pessoal comemorou, tá dando certo, parabéns Sidônio, você conseguiu resolver o problema de comunicação do Lula e coisa tal, porra nenhuma, meu amigo. Deram um jeito aqui, já veio a crise do INSS aqui, ó, pau. Já bateu 54% aqui, 53,7% de desaprovação aqui com relação ao Lula, né? Pior situação completa aqui em termos de desaprovação. Mas não é só isso que é de notícia ruim, não. A notícia pior ainda é que fizeram também nessa pesquisa da Atlas Intel simulações de segundo turno. É o que eu falo para vocês, é a coisa mais útil é fazer simulação de segundo turno, né? Porque fazer simulação de primeiro turno, você não sabe ainda quem vão ser os candidatos ano que vem, tá muito longe de 2026 ainda, né? Não dá para você saber. Agora, segundo turno faz sentido. Você bota Lula e Bolsonaro, em quem que você votaria? E ver para que lado que o povo tá indo. Lula e Michele Bolsonaro. Eu senti falta de Lula e Eduardo Bolsonaro. Tá precisando do Eduardo Bolsonaro nessa história aqui, ó. Mas o fato é que a situação é trágica para o Lula. Perde para todo mundo. Perde. Olha só, ele perde. A pior derrota dele é para Michele Bolsonaro. Olha o que eu estou falando para vocês. À medida que a Michele Bolsonaro se coloca mais como candidata, ela, na minha opinião, é a candidata da direita que tem a melhor condição de ganhar o Lula. Ganha com mais facilidade. O Tarcísio também ganha muito bem, 48,9% aqui o Tarcísio, o Lula com 45,1%. Então repara que no caso da o Lula e Michele Bolsonaro, a Michele ganha com 49,8%, o Lula com 45,3%, né? Ou seja, ela ganha com muita folga, né? Fora da margem de erro. Lula e Tarcísio também, o Tarcísio ganha. Agora, Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro ganha também, mas já ganha mais apertado aqui, 47,5%, 45,5% para o Lula. Aí aqui vai cair aquela coisa que eu falei para vocês, que eu acho que é a maior chance que tem do Bolsonaro estar elegível na eleição do ano que vem, porque esse pessoal, com o desespero que o governo Lula está tendo, com o desespero que está havendo ali na esquerda brasileira, estão vendo que a melhor chance que o Lula tem em 2026 é disputar com o Bolsonaro a eleição de 2026. A verdade é essa. A maior chance que o Lula tem na visão desse pessoal é essa. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Lá em 2022 tiveram que usar tudo contra o Bolsonaro, foi uma massa de desinformação, uma massa de censura que ele não teria condições de usar agora em 2026. Agora ele é vidraça, né? Antes ele estava criticando muito o governo Bolsonaro, agora ele não pode criticar o governo Bolsonaro, né? E o Bolsonaro está cada vez mais se colocando como o anti-Lula. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o que vai começar a acontecer a partir daqui é uma pressão muito grande do PT para tornar o Bolsonaro elegível em 2026. Eu sei, não, ninguém vai falar isso abertamente. Não vai ser falado, em momento algum o Lula vai falar que não, torna o Bolsonaro elegível, Xandão, deixa o pessoal, ninguém vai falar isso abertamente. Mas lá nos bastidores, lá por dentro, vai começar uma pressão muito grande da elite aristocrática socialista de Brasília para fazer o Bolsonaro ser elegível em 2026, porque eles sabem que se não for o Bolsonaro vai ser muito pior, vai ser a Michele Bolsonaro, vai ser o Tarcísio, né? Eu cantei essa pedra, o pessoal vai pedir de joelhos até 2026, vão pedir de joelhos para o Bolsonaro ser o candidato em 2026. Vão implorar, por favor, Bolsonaro, seja o candidato em 2026. Vamos ver isso acontecendo ainda. O Alexandre de Moraes vai topar esse tipo de coisa? Eu não sei. Né? Eu não sei. Porque é o que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes não quer. O Alexandre de Moraes, o pessoal do STF, eles não querem nem Lula nem Bolsonaro. Eles só tiraram o Lula da cadeia para poder tirar o Bolsonaro, que eles não conseguiram tirar de outra forma. Mas eles não querem, é lógico, a volta do Bolsonaro. Então, nesse ponto, você tem um racha entre o interesse do governo Lula e o interesse do STF. O que é uma coisa muito boa. A gente já está vendo que tem outros rachas nessa história, né? O Itamaraty, eu fiz um vídeo sobre isso mais cedo, o Itamaraty soltou a mão do Alexandre de Moraes. Não vamos retaliar, não. Os Estados Unidos vai ficar por isso daí mesmo. Não, se sair a lei Magnitsky, que a gente faz alguma coisa, não sei o que lá. Ou seja, já meio que abandonaram o Xandão, porque já viram que que o tamanho do buraco é muito grande, não tem o que eles possam fazer no final das contas. Então, meio que já abandonaram essa história. E também tem isso daqui, vai começar a ter esse racha do interesse sobre a candidatura do Bolsonaro entre a esquerda e a centro-esquerda do STF, do PSDB, do PSD e coisa e tal.
Eu torço para Bolsonaro estar elegível. Ah, mas você acabou de dizer que ele é o que tem. O Lula tem a maior chance de ganhar dele. Mas não vai ganhar, cara. Não tem chance de ganhar nenhuma no final das contas. Então, ou seja, é melhor o Bolsonaro ir, que aí o Bolsonaro volta e fica mais dois mandatos aqui. Seria o ideal. Depois vem o Tarcísio, ou vem a Michele, ou vem o Eduardo Bolsonaro. Dá para botar aí uns 10 anos de Bolsonaro, 20 anos de Bolsonaro aqui em seguida, para a gente começar a melhorar de fato esse país, né? Trocar o STF inteiro e começar a melhorar de fato esse país. Então aqui, ó, análise do pessoal da esquerda. O que o pessoal da esquerda está chorando com essa pesquisa? E a desaprovação recorde do Lula favorece a direita e ameaça a reeleição. É mesmo o Sherlock Holmes descobriu que um candidato que todo mundo odeia, até quem votou no Lula odeia o Lula, isso dificulta a reeleição, né? É lógico que dificulta, né? Quem esperava outra coisa. Crise na base aliada pressiona o governo Lula e favorece bloco da centro-direita. Esse pessoal aqui está com uma análise errada. Não é que a crise na base aliada causou isso. É a impopularidade do Lula que causou a crise na base aliada. Ninguém quer ser associado a esse pinguço corrupto que está naufragando. Ninguém da base do União Brasil, do PSD, de porra nenhuma. Até o pessoal do PT, até o pessoal do PSOL tá aqui. Vou me afastar desse cara, porque estão vendo que a coisa tá um desastre o governo Lula e não tem perspectiva de melhora. É daqui para baixo, é disso para pior até 2026. Ou seja, qualquer um que esteja perto desse cara vai se contaminar, é lixo radioativo, vai ser contaminado. Todo mundo querendo distância desse cara. Então não é a crise na base aliada que pressiona o governo Lula. Não. É o governo Lula que pressiona, que gera a crise na base aliada, né? É a impopularidade do Lula que causa o problema na base aliada. E aí que você vê isso na prática também, na rua também, né? O Lula tinha falado que ia fazer uma arma secreta, que ele ia fazer comícios pelo Brasil para reverter isso daí. Porque se eu vou no comício, eu falo para a população e eu contorno as fake news, eu explico para a população o que está acontecendo, e aí a população não vai cair em fake news e vai ouvir da minha boca, eu vou para a rua, eu vou para os palanques para falar. Faltou combinar com a population, ô Lula. Você foi, a population não foi aqui, ó. Tá aqui um evento lá no Porto de Itajaí, o pessoal do Lula proibindo o jornalista de filmar porque tava vazio pra caralho, não tinha ninguém. Aí não deixaram o cara entrar aqui. Mas dá pra você ver aqui, ó, olha aqui a estrutura enorme. Eles botam aquele palco enorme aqui, o palco do Lula, coisa toda. E olha só, não tem ninguém aqui, ó. Não tem ninguém no evento do Lula. Aí o pessoal começou a querer impedir o pessoal de gravar, porque sabia que iriam gravar. Né? Aqui, ó, cai fora com bonés do MST, apoiadores de Lula tentam impedir o trabalho da imprensa em Santa Catarina. Mas no final das contas ficou registrado, cara. Tá mais do que evidente que não tem ninguém ali, tá vazio o coisa. De novo, eu avisei isso, né? O Lula iria fazer esse esquema de fazer, não, porque eu vou conversar com o povo, eu vou falar diretamente com o povo para não ter fake news. Que povo, Lula? Não tem ninguém que vai assistir você, seu idiota. Aí, ó, tá aqui, tudo vazio lá no palanque do Lula. E vai ser assim em qualquer lugar que ele for. No Nordeste, meu amigo, não vai ninguém. Imagina em Santa Catarina. Isso aqui foi Santa Catarina, foi Itajaí, Santa Catarina. E acabou, meu amigo, que não tinha ninguém no evento. É muito engraçado isso, cara. Por outro lado, o Bolsonaro está finalmente fazendo aqueles eventos lá no Nordeste que ele tinha prometido. Lembra que ele ia fazer a Rota 22, né? Mas aí teve o problema lá, acabou sendo internado, teve que fazer operação e coisa e tal. E aí ele fez um almoço com lideranças do PL e do PDT no Ceará. Olha que coisa interessante, né? É lógico, esse jornal aqui é o Brasil 247, o jornal de esquerda, botou essa foto aqui dando a impressão que tem só o Bolsonaro e esse cara aqui. Mas se você olhar aqui como é que foi a coisa, tava cheio de gente, o restaurante lá encheu de gente para tirar foto com o Bolsonaro lá jantar com influencers em Fortaleza, no Ceará. É o mesmo evento que ele está falando aqui, né? O pessoal foi com lideranças do PL e do PDT no Ceará e influencers ali na região. Encheu de gente para ver o Bolsonaro. É o que eu falo. O Lula arruma um escândalo com um palanque, com não sei o que lá, que vai resolver o problema. Não vai ninguém para assistir a porra do pinguço corrupto, meu amigo. Mas nem pagando. Você vê que tinha gente do militante ali, tinha gente do MST ali. Nem esse pessoal foi assistir o Lula. O Bolsonaro sai de casa para comprar pão, para ir na padaria comprar um pão, e aí o pessoal, um monte de gente tirando foto do Bolsonaro com abóbora. A picanha do Lula. E aí, lógico, já tá o pessoal aqui chateado, né, chorando, né?
Nordeste, Big Techs e batalhas por corações e mentes. Eles estão preocupados, eles sabem que a esquerda não consegue mais conquistar corações e mentes da população. Aí eles estão incomodados com isso daqui, ó. Segundo seminário de comunicação do Partido Liberal, maior evento de comunicação partidária do Brasil. Organização PL 22. Apoio Meta. Google, esse evento aí, tava a Michelle Bolsonaro também, coisa e tal. Aí ele, caramba, como que pode as Big Techs apoiando o Bolsonaro? Meu amigo, vocês forçaram a Big Tech nesse momento, vocês querem destruir as Big Techs, vocês querem censura, vocês querem acabar com o modelo de negócio das Big Techs e estão reclamando que as Big Techs foram pro lado da direita. Continua com esse projeto de censura de vocês aí, continua batendo isso. Força o Xandão lá, fala pro STF para censurar todo mundo, proibir Big Tech no Brasil, é isso aí. Vão botar as Big Techs no colo da direita e não tem jeito, porque isso não vai resolver o problema de vocês. Esse negócio de censura nunca resolveu o problema em toda a história da humanidade. Pergunta pro rei James lá, que queria censurar um monte de livro que era impresso na prensa lá. Não, porque essa prensa agora permite que imprimam qualquer coisa e divulguem fake news, e não pode, proíbam os livros. Adiantou alguma coisa? Adiantou porra nenhuma. A monarquia na Inglaterra nunca mais foi a mesma coisa, ninguém tem mais poder de nada lá, o rei não serve mais para nada. Exatamente, é o que está acontecendo com a esquerda, está desnudando esse absolutismo esquerdista aqui no Brasil, e é lógico que as Big Techs vão para o outro lado. Pô, vocês querem quebrar as Big Techs? O que você acha que as Big Techs vão fazer? Ah, não, vamos morrer pelo bem da esquerda. Não, não vão, porra. Vão lutar, vão ficar do outro lado. Evidente, é o que aconteceu nos Estados Unidos. E vou só dar uma dica para você o que aconteceu quando as Big Techs foram pro lado do Trump lá nos Estados Unidos. O Trump ganhou a eleição, meu amigo. Sabe o que vai acontecer aqui no Brasil? Pois é, exatamente.